Olá, gente, chegamos ao nosso terceiro vídeo e esse aqui é o nosso segundo passo. A gente vai resolver de duas formas diferentes, porque aqui eu tenho uma equação incompleta, então eu posso usar Bhaskara ou não para resolver. Na verdade, a gente não precisa necessariamente usar Bhaskara, a gente pode usar soma e produto, tá? Mas vamos focar no que a gente está fazendo no momento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar os coeficientes. Vou ser um pouquinho mais rápido, tá, gente? A é igual a menos 1, B é igual a 9 e C é igual a 0, porque não aparece aqui o nosso termo solitário. Aqui é negativo, então a concavidade está voltada para baixo, e esse 0 é o ponto de interseção da parábola com o eixo Y, que nesse nosso caso será na origem. Então vamos lá, vamos ver se dessa vez a gente consegue calcular alguma raiz, né? B ao quadrado é 9 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, aqui eu tenho 81. E aí, preste atenção. Menos com menos dá mais, eu vou colocar aqui só para poder explicar para vocês. Toda vez que o C ou o B for igual o C for igual a 0, essa nossa parte aqui do nosso discriminante vai ser igual a 0. Por quê? Porque isso aqui é uma multiplicação. Então, quando C é 0, não importa o valor de A. Isso aqui tudo vai dar 0. E aí, preste atenção, porque por algum motivo que eu ainda não consegui entender, alguns alunos, ao invés de colocar 0 aqui, faz essa conta, menos com menos dá mais, 4 vezes 1 e 4. Como se esse vezes ela aqui não significasse nada, tá? E aí muda totalmente o resultado, tá? É uma multiplicação, então será igual a 0. Todo número multiplicado por 0 dá 0. Finalmente, um discriminante maior que 0. Então, possui duas raízes reais e distintas. E vamos calcular o valor de x e descobrir quais são as nossas raízes. Então, eu tenho aqui menos da fórmula B, mais ou menos raiz do nosso discriminante, que é 81, sobre 2 vezes A, que é menos 1. Então, aqui eu tenho menos 9, mais ou menos a raiz quadrada de 81, que é 9, sobre menos 2. Vou calcular aqui, ó, x1 e x2. Eu vou fazer o x1 primeiro a soma, tá? Mas essa ordem não importa. Então, eu vou fazer menos 9 mais 9, dividido por menos 2. Menos 9 mais 9 dá 0, dividido por menos 2 dá 0. Então, já encontrei aqui um valor de 0. Agora, eu vou fazer aqui com a subtração. Menos 9 com menos 9, dividido por menos 2. Menos com menos. Não, 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 não. Não é assim. Aqui em cima é uma subtração. Faz a regrinha do dinheiro. Pensa no dinheiro que não dá erro. Você gastou 9, depois gastou mais 9, então você gastou 18, tá bom? Então, menos é o que você gastou. Você foi lá na primeira loja, gastou R$9, foi lá na segunda loja, gastou mais R$9, então no total você gastou 18. Agora sim, é uma divisão. Menos com menos na divisão dá mais. Então, eu tenho 18 dividido por 2, 9, tá bom? Então, tem que ser uma multiplicação, uma divisão, que não é o caso daqui, tá? Então, já encontrei as duas raízes, vamos calcular o vértice. Vou separar de novo, x do vértice, menos da fórmula, com 9, que é o nosso b aqui, 2 vezes menos 1. Então, tenho menos 9 dividido por menos 2, menos com menos dá mais. E aqui vocês podem dividir para facilitar na hora de colocar lá no gráfico, tá? Vocês enxergam melhor sendo um número decimal. E o y do vértice, eu tenho menos, o nosso discriminante deu 81, e 4 vezes menos 1. Então, vocês vão fazer menos 81 dividido por menos 4. De novo, menos com menos vai dar mais e pode dividir 81 por 84.
81 por 4, desculpa, que vai dar 20,25, tá bom? Então, esse aqui é o nosso y do vértice. Como a gente tem uma parábola com a concavidade para baixo, esse é o ponto de máximo. Então, vamos lá. Esse gráfico, eu não garanto a vocês que vai ficar direitinho não, tá? Porque é um gráfico com as coordenadas muito grandes. Mas eu vou tentar. Então, aqui eu tenho o nosso y. E eu vou fazer o nosso x, vou fazer por aqui. X. Pronto. X, tá? Que ficou bonitinho, né? Então, vamos marcar primeiro as nossas raízes. A gente tem uma raiz aqui na origem, no 0. E temos uma raiz 9 positiva. Vou fazer pequenininha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Lembrando que essa distância aqui tem que ser igual, tá? Quando vocês forem fazer no caderno, façam bonitinho. Vou marcar o nosso x do vértice. Preste atenção numa coisa muito interessante. Lembra que eu falei que existe um eixo de simetria, que esse vértice, né? No vértice passa um eixo de simetria que divide a parábola em dois lados iguais? Isso ajuda a gente quando a gente já conhece as raízes. Por quê? Repara que o nosso x do vértice deu 4,5. Deixa eu primeiro marcar para depois explicar. 1, 2, 3, 4, fica aqui, ó. Esse eu vou escrever só aqui, tá? X do vértice. Ele fica exatamente no meio de 0 e 9. Ele divide esse espaço aqui, ó, em 2. Por quê? Porque vai ter um eixo de simetria aqui, certo? Então, se vocês já souberem as raízes, vocês conseguem encontrar o x do vértice, simplesmente fazendo a média dessa distância, tá bom? Então, 0 mais 9 dá 9, dividido por 2, 4,5. Se ao invés de 0 fosse menos 2, aí vocês teriam que fazer o módulo. Ih, gente, isso vai confundir a cabeça de vocês. Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar aqui e vamos ver visualmente que fica mais fácil. Vamos lá. Se fosse menos 2, tá? Aqui, menos 2. Então, a distância de menos 2 até 9 vai dar 11, certo? Porque a gente está falando de distância. Então, daria 11. 11 dividido por 2, 5,5. Então, o x do vértice seria 5,5. Deixa essa parte do módulo para um outro momento. Para não confundir vocês. Ai, apaguei o errado. Deixa eu fazer de novo, não tem problema não. Então, vamos lá, gente. Então, só para vocês saberem, que se vocês já souberem qual é as raízes, vocês conseguem fazer isso. Continuando, marquei o x do vértice, agora eu tenho que marcar o y do vértice, que é 20. Então, tá lá para cima, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E o y do vértice está um pouquinho aqui para cima, tá? Então, agora eu tenho que ligar esse x do vértice. 1, 2, 3, 4, 5 aqui, ó. Esse x do vértice até o y lá em cima. Então, vamos lá. Vamos subir aqui até o y do vértice. Aqui que eu tô fazendo é o nosso eixo de simetria, né? Só que ele continua o eixo de simetria. E agora a gente vem a parte mais difícil para mim, porque eu tenho uma raiz aqui, eu tenho uma raiz aqui, e o nosso ponto de interseção com o eixo y coincide com a nossa raiz. E agora eu vou tentar fazer essa parábola da melhor maneira possível. Eu tenho que partir do vértice e descer para passar aqui na nossa origem. Vou fazer de novo. Não vou deixar feio assim, não.
caderno de vocês vão fazer mais fácil, vão fazer com mais facilidade. Então, vamos lá, gente. Vou fazer aqui. Vocês façam direitinho aí no caderno de vocês, senão a gente vai perder tempo, tá? Era para ter passado certinho em cima, não consegui passar. Peço desculpa para vocês, mas dá para ter uma ideia de como fica a parábola, tá? Tem que passar aqui pela origem, tem que passar aqui em cima do 9, tá bom? E vou fazer para vocês rapidinho, e aí eu vou ter que apagar o gráfico. Vou deixar ele aqui mais um pouquinho para vocês verem, mesmo não estando legal. E eu vou fazer para vocês aqui, e aí eu vou fazer para vocês aqui rapidinho, tá? Fazer aqui embaixo que é melhor, substituindo esse passo aqui. Quando eu tenho uma equação incompleta, a gente pode resolver da seguinte forma. Eu vou colocar esse x aqui em evidência. Esse x ao quadrado, ele representa isso aqui, x vezes x. Como tem um sinal de menos, eu tenho menos x vezes x, tá? Eu tenho isso aqui. Então, eu vou colocar esse x aqui em evidência, eu vou separar ele. Quando eu separo, aqui dentro sobra menos x. Esse x aqui está representado aqui também. Então, aqui dentro sobra o 9. Por que isso, gente? Porque se eu fizer o inverso, x vezes menos x, eu vou encontrar x ao quadrado. X vezes 9, eu vou encontrar 9x. Quando eu faço isso, eu tenho duas situações. Eu tenho x igual a 0. E aí, eu já tenho uma das minhas raízes. Compara aqui, ó. X igual a 0. E eu tenho a segunda situação, que é o menos x mais 9 igual a 0. Menos x mais 9 igual a 0. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, quando o meu x é negativo, eu gosto de passar ele para o outro lado, que aí quando eu troco a operação, ele fica positivo e aqui eu já achei a minha segunda raiz, que é igual a 9. Então, quando eu faço isso aqui, eu acho as duas raízes sem precisar fazer toda essa conta, tá bom? Só um detalhe, para o y do vértice, eu preciso do discriminante, então essa conta aqui eu teria que fazer, tá? Eu só não faço essa daqui, da raiz. E é isso, gente. Desculpa esse gráfico mal feito, mas eu espero que vocês tenham entendido a conta. Até o próximo vídeo.